Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo Lauritiella, da Comunicação Interna da SBCD. E eu, Bianca Grella. E hoje a gente vai falar um pouquinho das unidades básicas de saúde. Muita gente não conhecia as básicas de saúde e acabou conhecendo até por conta da pandemia. Ao ir se vacinar, acabou conhecendo a unidade básica e não entendia, talvez, muito bem como funcionam as unidades básicas de saúde. Eu digo isso porque, mesmo as pessoas que não têm, que não são atendidas diretamente ou continuamente pela saúde pública, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, todos nós somos, de alguma forma, atendidos. Isso se pode ver na vacinação. E para conversar sobre tudo isso, a gente está com a Thaís Rezes, enfermeira e gerente da UBS Jova Rural, aqui na Zona Norte de São Paulo. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Bianca. É um Tudo prazer bem, estar com Thaís? vocês, tá? Agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e estou à Nós que disposição. agradecemos. Muito obrigado mesmo. E aí vamos conversar já falando sobre unidades básicas de saúde. A gente sabe que existe a atenção primária, a porta de entrada, né, do sistema de saúde. Você tem a atenção secundária, a atenção terciária, e isso tudo pode parecer muito complexo. Então, para explicar um pouquinho sobre essa grande porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, na atenção primária, a Thaís podia explicar para a gente como que a pessoa chega, quem que chega na UBS e para quê? Sim, então a atenção primária, né? Ela é, como você mesmo disse, a porta de entrada, né, de toda a rede de serviço de saúde. É onde tudo começa, né? Deveria começar, considerando o cuidado em prevenção e promoção, que é o que a atenção primária foca. Então, o usuário que está com a gente é uma pessoa que precisa fazer o seu acompanhamento de saúde, de rotina, para que ele evite possíveis problemas de saúde futuros. Então, desde o nascimento, né, é onde a gente acompanha a criança, o, o adolescente, a gestante, o adulto, o idoso. Então, todas as fases, né, da vida são acompanhadas pela unidade básica de saúde para esse acompanhamento do desenvolvimento mesmo da saúde, tratando as comorbidades, sim, mas também, e mais importante, né, fazendo a prevenção de doenças e que são evitáveis, né, desde que a gente faça um acompanhamento regular e na rotina, né, que dependendo da faixa etária, do público-alvo, tem uma estratégia aí de segmento, né? Ô, Mas, Thaís, só te interrompendo, é uma população definida que frequenta a UBS? então, a nossa OBS, a OBS Java Rural, ela trabalha com a modalidade Estratégia Saúde da Família, então, onde nós temos os pacientes que são cadastrados dentro de um território delimitado, sim. Hoje, a gente segue um dos princípios, que é a territorialização. Dentro desse princípio, a gente tem um público, a qual a unidade consegue absorver, isso seguindo, né, a Política Nacional da Atenção Básica. Então, hoje nós temos um potencial com 6 equipes de estratégia de saúde da família, né, que é a composição aqui da nossa modalidade. Então, a gente pode acompanhar até 27 mil pessoas, sendo que cada equipe de estratégia de saúde da família acompanha até 4.500 pessoas. Então, a gente trabalha Bacana. com território, sim, delimitado, para que a gente possa dar qualidade de vida para esse público, né? Sim, com certeza. E os profissionais exatos que a gente encontra hoje dentro da UBS, quais são eles? Então, cada unidade tem uma especificidade dentro desse quadro de colaboradores. Aqui na UBS Jova Rural, nós temos os médicos, né? Então, cada equipe é composta por um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
como somos 6 equipes, então, né, nós temos 6 médicos, 6 enfermeiros, 12 técnicos de enfermagem e 36 agentes comunitários de saúde. Além, né, dessa equipe assistencial, nós temos 3 equipes de odontologia, então que cada equipe atende 2 equipes de 2 territórios, né? Temos os assistentes administrativos, nós temos 12 assistentes administrativos para dar suporte, atendimento, os agendamentos, toda suporte administrativo que a unidade precisa. E nós temos uma equipe multi, que é composta pela assistente social, a psicóloga e uma fisioterapeuta. Essa é a composição da nossa UBS. Tem UBSs que tem a equipe de NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, mas nós já viemos com essa característica de ter uma equipe multi inserida e fixa dentro desse serviço. Ah, bacana. Eu queria fazer aqui algumas traduções que eu acho importante. A gente tem muita gente que ouve o podcast, que é óbvio que já está dentro ou da SBCD ou do SUS, mas eu acho que a primeira coisa importante para se dizer é sobre a questão da territorialização, né? Essa coisa do território, o que que é isso, né? Então, Thaís, eu vou tentar dizer e qualquer coisa você me corrige, por favor. Então, quando a gente fala nesse território, são os bairros, a comunidade do entorno daquela unidade, né? Então, aquela população que vive por ali, que é o que a gente chama de unidade de referência, né? Qual que é a sua UBS de referência? É aquela que é a mais próxima da onde eu moro, certo? Perfeito, perfeita colocação. Então, as unidades elas são inseridas dentro, né, do território para que haja essa facilidade de acesso e que a gente consiga garantir esse acompanhamento das pessoas, né, ao redor do nosso serviço. Dessa Então, população definida mesmo, né? Onde cada um tem o seu cadastro e consegue aí ter esse isso. atendimento único, né? Especial, direcionado. Show. Enquanto estratégia saúde da família, a gente precisa garantir que os agentes comunitários consigam chegar nos usuários caminhando, né? Para que não haja esse deslocamento através de meios de transporte, né? Público. Então, a gente precisa garantir que o agente comunitário ele esteja próximo das áreas em que a gente acompanha e que esse acesso ele seja facilitado, porque o agente comunitário ele acaba fazendo uma ponte, né, entre o território, o endereço, né, a moradia do usuário e a unidade básica. Porque assim a gente consegue garantir que de acordo com a vulnerabilidade do usuário, ele possa ser assistido no domicílio e que ele também consiga trazer para a equipe as características, as necessidades reais, de acordo com as condições de vida, né, que esse usuário tem, né, no seu domicílio, né, e as suas dificuldades e os recursos, né, que ele tem, e a gente consegue coordenar esse cuidado, né, pensar numa estratégia de cuidado diferenciado de acordo com o que ele nos apresenta e com o que ele tem enquanto condições de vida. E aí, E que, por Thaís, sinal, pode falar, Bi, manda. não, e que, por sinal, eles desenvolvem um excelente trabalho, né? É maravilhoso, assim, é gratificante, enxergar, né, esse comprometimento, né, de toda a equipe, esse envolvimento, porque Sim, são sim. várias dificuldades, são várias realidades que a gente se depara, né, que sensibilizam e que nos motivam, né, a cada vez fazer mais e fazer melhor para atender essa população aqui, cuja área é de nossa responsabilidade, né? E eu ia perguntar justamente sobre essas particularidades da região. Tem algum caso, alguma história que você se lembre que foi impactante, que marcou o time? Enfim, não precisa, obviamente, revelar o nome do paciente, do usuário, mas alguma história que tenha sido marcante para o grupo.
A gente tem uma história assim de até uma experiência exitosa, onde para o grupo todo, uma usuária que a gente conseguiu, ela tinha tuberculose, né? E sempre, ela já estava acho que no terceiro ou quarto retratamento, por falta de adesão mesmo. E chegamos, né? Nós somos uma unidade nova, a gente inaugurou em 2019, então né, completamos 3 anos, né, de inauguração. E a gente começou a unidade com ela, passando a ser nossa referência. E aí, com a construção do vínculo, a gente foi, né, no acolhimento, trazendo ela para a gente, porque ela tem várias vulnerabilidades, usuária de droga, conflitos familiares. Então, a gente conseguiu criar um vínculo com ela de forma que ela se sentia pertencente ao serviço. E a gente conseguiu o êxito dela concluir o tratamento da tuberculose até o fim, graças a essa relação que a gente construiu com ela. Então, ela chegava aqui na unidade, todos já chamavam pelo nome, ela tinha livre acesso, então ela andava na unidade toda, todo mundo cumprimentando, perguntando como ela estava. Então, aqui passou a ser a segunda residência dela, às vezes era a primeira, né? E ela criou um vínculo tão grande com a técnica de enfermagem que abraçou a causa, né, responsável pela vigilância, pelo cuidado da tuberculose. E ela criou um vínculo tão grande que era bonito de ver, assim, né? Ela já chegava perguntando da Neia, e cadê a Neia? Cadê a Neia? Então a gente já sabia, né? E Isso é nas muito legal. férias, quando a Neia estava de férias, então ela já ficava, ai, quando a Neia vai voltar? E isso foi extremamente gratificante para a gente poder ver que ela concluiu o tratamento, né? Tendo essa relação aí, né? Essa criação de vínculo com a equipe, porque foi o que justificou, né? Todo esse êxito. Se não tivesse criado esse vínculo, talvez ela tivesse interrompido novamente esse tratamento, né? Com certeza. Então, isso foi bem legal. Acho que vocês aí que estão na frente, né, acompanhando, tem um excelente trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar o Jova Rural, acho que por 2 ou 3 vezes. E assim, a unidade é maravilhosa, impecável, os funcionários, o atendimento, o cuidado. Então, te parabenizar mesmo, Thaís, pelo atendimento aí, né? Por mais que você esteja um pouquinho nos bastidores, né, gerenciando, mas você está sempre por dentro de tudo que está acontecendo. E as pessoas gostam muito, a gente tem aí um feedback bem legal sobre a unidade. E acho que em nome da Thaís também aproveitar para complementar e agradecer a toda a equipe do Jova e das demais unidades que têm desempenhado um papel muito importante na saúde da população. Mas eu tenho mais uma pergunta para a Thaís, bem objetiva, né? Eu não entendo de saúde pública, não sei para onde vou, quando eu procuro uma UBS. Em que momento? Se eu tô com dor de cabeça, se eu quebrei o pé, se, enfim, já sei que eu tenho, sei lá, diabetes. Em que momento que eu devo procurar uma UBS? Não, ótima essa pergunta, né? É sempre uma dúvida, né? Quando eu vou para o posto, quando eu vou para o pronto-socorro. Então, a unidade básica, você deve procurar quando você, pelo menos uma vez por ano, né, no público em geral, para fazer um acompanhamento clínico de rotina. Quando você está gestante, para fazer o pré-natal, durante a puericultura, que a gente fala, né, que é o acompanhamento da criança desde o nascimento até os 2 anos de idade, para um acompanhamento regular, então a criança ela tem um protocolo de segmento de acompanhamento, então é mensal nos primeiros meses, depois passa a ser trimestral, e aí a gente vai estendendo, né, até que passa a ser anual, mas assim, de praxe, pelo menos uma vez por ano, toda pessoa deveria estar, né, passando por uma consulta médica, e aí, dentro dessa consulta, ele vai ser avaliado quanto aos riscos, e de acordo com o risco, ele vai ser direcionado para um retorno trimestral, semestral ou anual mesmo, para a rotina, para um acompanhamento preventivo da sua saúde como um todo, né? De como a pessoa se apresenta hoje e
o risco que ela pode ter para desenvolver um problema futuro. A gente não pode Acompanhamento também. esquecer que a unidade básica de saúde, né, é uma referência para vacinação. Então, Sim. né, o Programa Municipal de Imunização, ele está sofrendo muito, né, nos dias de hoje. Então, com o distanciamento da população, com a falta de compromisso, né, do próprio munícipe em relação à importância da vacinação, com as fake news que tiram, né, as pessoas desse entendimento, né, da importância da imunização. Então, a unidade básica de saúde, ela também é extremamente importante nessa prevenção também de doenças através da imunização. Certo. Ô, Thaís, e acompanhamento de psicólogo em caso de depressão, nutricionista? Também a gente tem esse tipo de atendimento aí? Sim, nós temos uma psicóloga, e aí, dentro da atenção primária, a gente busca sempre fazer um trabalho voltado para a coletividade. Então, muitas atividades em grupos, né, são desenvolvidas dentro desse público, porque realmente a saúde mental é algo que está muito em evidência hoje, Sim. né? E, principalmente após o advento da pandemia, a população tem sofrido e tem demonstrado e sentido muito, né, esse sofrimento. Então, a gente faz atendimento com prioridade para as ações coletivas dentro da atenção primária, mas também faz alguns atendimentos individualizados para alguns casos que não tem perfil para uma ação coletiva. Então, nós Certo. fazemos, sim. Nutricionista, nós não temos na unidade, né, no Jova Rural, mas a gente tem unidades de referência que nos dão suporte para algumas demandas específicas. No geral, a equipe de estratégia de saúde da família, ela consegue fazer um manejo de algumas questões, né, voltadas a maus hábitos alimentares, desenvolvimento aí de sobrepeso, obesidade, né, onde a gente estimula realmente a importância, né, da mudança do estilo de vida, Sim. a realização de pactos aí, né, para o autocuidado junto à pessoa, para que ela crie novos hábitos. Acho que Mas é conscientizar, né? e quando não funciona, realmente nós direcionamos para um especialista para fazer um atendimento mais especializado aí dentro da necessidade. Tá claro. Muito Então, a bem, gente tem uma gente. rede de suporte aqui na região, né? Tem outras unidades básicas com nutricionista e que conseguem suprir essa nossa necessidade. Legal. Incrível, Thaís. Olha, ótimas respostas. Obrigado demais pelas contribuições. O objetivo do podcast aqui, desse episódio em particular, não é esgotar com os assuntos sobre como funciona uma OBS e as particularidades em cada uma delas nos seus diferentes territórios, mas trazer um pouquinho do dia a dia das unidades, das vivências e até possibilitar que existam trocas entre as unidades com experiências exitosas, como disse a Thaís. Sim. E fazer cada vez mais o fortalecimento da saúde pública. Muito obrigado, Thaís, por participar com a gente, tirar uns minutinhos aí do A Vida Como Ela É, aí na UBS, falando com a gente, e até a próxima. Obrigada, Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada, eu que agradeço toda a equipe, né? Eu não faço nada disso sozinha, né? Tem uma equipe aqui do bastidor que me dá muito suporte, eu não posso deixar de agradecer a todos que fazem o serviço, fazem o SUS acontecer aqui no Jova Rural. Obrigada a vocês pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Esse então foi mais um episódio do Fala SBCD, produzido pela equipe de comunicação interna da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Até mais. Até.